Na palavra de Jesus, Maria e José, nós vamos ter 2 dias de reflexão sobre a oração na espiritualidade de Santa Teresa de Jesus. Então, nós temos também a felicidade nesse dia de estar com as relíquias aqui de Santa Teresinha de Lisieux. Mostra para mim. As relíquias de Santa Teresinha. Mas o curso é sobre a Teresa de Jesus. Nós estamos nesse mês missionário, mas é um mês também que nós temos a festa da Santa, tanto no 1º de outubro de Santa Teresinha, como no dia 15 de outubro a festa de Santa Teresa. Nós estamos aqui bem com a comunidade carmelita. Santa Teresa era espanhola, era chamada Teresa de Jesus. Nasceu em Ávila, mas as carmelitas não gostam de ser chamada Teresa d'Ávila. O título dela é Teresa de Jesus. Tá? Então, ela é espanhola e nasceu em 1515 1588, ou 1582. Bem dizer no período que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Ela faz parte de um movimento na igreja que é chamado de Contra-Reforma. Houve a Reforma Protestante, e houve também movimentos dentro da comunidade católica para poder dizer mesmo, diante de tantas críticas, diante de tanta posição da Igreja Católica, o que era mesmo a nossa fé católica. Houve o Concílio de Trento nesse período para fazer várias afirmações da nossa fé, e também alguns santos que foram muito importantes, como foram Santo Inácio, da Companhia de Jesus, dos jesuítas, e nós temos Santa Teresa de Jesus ao lado de São João da Cruz, que fizeram a reforma do Carmelo. Então, ela foi para o Carmelo muito nova, com 20 anos, morreu, parece, com 60 e poucos anos, né? Toda uma vida dedicada no Carmelo. Ela também morreu com 62 anos. Ela fez várias reformas dentro do Carmelo descalço. Primeiro ela foi viver no Carmelo, que era dos calçados. O Carmelo, então, no tempo que ela vivia, era considerado um lugar de boa vida. As pessoas iam para lá, às vezes as mulheres iam para lá, as senhoras ricas, com suas secretárias, com desempregadas, para poder fazer o serviço. Era um negócio, dentro da linguagem de hoje, muita mordomia. Então, ela passou um bom tempo vivendo nesse Carmelo calçado, quis fazer uma reforma dentro do Carmelo. E como eles passaram a usar sandálias, que não eram sapatos, começaram a ser chamados de descalço. Então, fez uma reforma que é o Carmelo descalço. Hoje nós chamamos das Carmelitas descalças, não é? Bom, para a gente falar assim de Santa Teresa do Carmelo, nós poderíamos fazer uma pequena introdução, no sentido de que os Carmelos se consideram herdeiros de Elias. Eu considero Santo Elias. Considero que o Carmelo, na verdade, são aqueles que continuaram a experiência do profeta Elias. Elias viveu lá pelo Monte Carmelo, tinha os seguidores dele, e esses seguidores foram ficando até no tempo de Jesus Cristo, segundo a ordem carmelita, foram ficando no tempo também de Nosso Senhor. Então eles se consideram herdeiros direto do profeta Elias. Então, para a gente entender mesmo Carmelo, precisaria aprofundar a vida do profeta Elias. Mas nós tivemos aqui no barco um curso dado pela irmã Aina, da Nova Jerusalém, no ano passado. Inclusive, quem quiser ver os vídeos do barco, que estiver vendo a gente pelo vídeo, pode acessar também esses cursos que a irmã Aina deu em 2012, pelo mês de fevereiro. E lá temos uma formação específica só sobre o profeta Elias, que casa muito bem com o que nós estamos vendo aqui. Não dá para a gente fazer uma corrida, uma olhada para a espiritualidade carmelitana sem olhar mesmo para o profeta. Subentendendo que nós já fizemos essa parte em um outro momento, nós vamos agora mais se dedicar as indicações da Teresa de Jesus. Eu queria dizer assim que quem me apresentou Teresa de Jesus, eu não tinha assim não era uma santa que era do meu feitio, do meu conhecimento. Quem me apresentou Teresa de Jesus
foi tanto as carmelitas, Carmelo, porque logo no início de caminhada eu tive aos 32 anos atrás, eu tive contato com o Carmelo, e com o Carmelo eu fui tendo também uma palavra sobre Santa Teresa de Jesus. É engraçado que das carmelitas eu aprendi mais sobre a Teresa de Jesus do que propriamente da Teresinha. Mas também quem me falou muito, assim, quem me apresentou muito a santa foi o padre Caetano Minati de Lesse, que foi o padre que fundou Nova Jerusalém aqui em Fortaleza, que é uma comunidade dedicada à oração, ao ensino pastoral, da qual a professora Ida faz parte, que nós tivemos a felicidade da Ida ser a primeira doutora, mulher doutora em Bíblia aqui da região do Nordeste, ser dessa comunidade do Padre Caetano. Então, assim, quem me apresentou de fato a espiritualidade da Teresa de Jesus foi o Padre Caetano. O Padre Caetano, ele antes de vir para Fortaleza, ele era um monge trapista. Ele saiu da Trápala, da Bélgica, para vir aqui para a nossa região. Ele tinha uma opção, ele quis fazer uma opção para um lugar pobre do mundo, veio para o Ceará. Ele era uma pessoa de uma experiência, claro, como um monge trapista, que é considerado a Trapa, que é o local onde eles vivem, o mosteiro deles, é um local de muita oração, trabalho e estudo, na Ordem de São Bento. Então foi o Padre Caetano, assim, dentro da espiritualidade que ele tinha, da riqueza que ele tinha, foi que me apresentou de retiros que a gente fez com ele sobre Santa Teresa. Então eu achava muito interessante registrar isto, tanto aqui para a comunidade, como também para as pessoas que têm às vezes acesso aos vídeos da gente, aos cursos da gente pela internet, poder ter acesso a essas informações, que são informações bem ricas e interessantes. Nós temos aqui também, de apresentação, alguns textos dela, que ela é considerada doutora da igreja. Nós temos aqui um texto que é Caminho da Perfeição. Depois nós temos um outro livro, que é o Livro da Vida, é uma espécie de biografia dela. Depois nós temos Castelo Interior com Moradas, que eu vou me deter mais nessa obra aqui, que é Castelo Interior Moradas. Bem, sobre a apresentação da oração dela, boa noite. Sobre a apresentação da oração dela, nós poderíamos fazer várias citações, como por exemplo, no Castelo Interior Moradas, nós podemos ter, são 7 moradas que ela fala, nós poderíamos ir falando de uma por uma. Eu vou fazer um esquema que eu considero mais simples, que foi esse esquema que o Padre Caetano me apresentou, e eu considero que é mais didático, tá? Depois a gente pode, talvez, indo para uma ou outra morada, segundo a oração, as orientações dela. Bom, também esse esquema que nós vamos ver é um esquema que vai nos servir muito depois para quem gosta de ler, fazer leitura sobre livros de oração dos grandes místicos, vai pegar muitas dessas diferenças que nós estamos apresentando aqui, que às vezes a gente lê e não se depara muito sobre o que significa de fato. Então vamos começar aqui a questão da oração. Bem, à luz do que Teresa nos deixou de riqueza, nós podemos definir a oração, falar da oração como 2 momentos. Uma que é uma oração ativa e outra que é a oração passiva. São os 2 grandes tipos de oração que nós temos. E o que viria a ser isso? Oração ativa e oração passiva. Bom, primeiro também, é claro, eu não tenho essa experiência de oração que a Teresa de Jesus vai apresentar. Isso aqui primeiro ela nos dá umas orientações. Essas orientações elas são muito importantes, porque às vezes nós temos certos tipos de experiência que a gente não sabe traduzir. A gente não sabe dizer se aquilo ali é a mesma coisa correta ou não, se é coisa da cabeça da gente. Mas quando a gente lê, por exemplo, quando eu começava a ler Santa Teresa e começava a ler São João da Cruz, eles falavam de diversas coisas. Vixe, isso aconteceu na minha oração.
É uma coisa interessante a gente ler esses doutores de oração, porque a gente vai também olhando para a nossa experiência de oração e vai aprofundando, vai discernindo certas coisas que vão acontecendo. E com certeza, muitas coisas aqui sobre oração, para quem ora, não é? Pode aparecer naturais, tá? Pode acontecer que já tenha experimentado esse tipo de coisa. Também não faz mal quem não experimentou, que vai ficar com aquela aguinha na boca de querer experimentar. Então, assim, sobre o que é oração ativa e o que é oração passiva. A oração ativa é a oração que eu faço. É a oração que depende do meu esforço. O que é oração passiva? Não é uma oração que depende de mim. É uma graça de Deus na minha oração. É uma graça de Deus que acontece e mesmo que eu me esforce, mesmo que eu faça junto de todas as minhas energias e queira fazer aquilo acontecer, não acontece. É uma graça dada na oração que você percebe que não depende de você. Então, uma é a oração ativa, a outra coisa é a oração passiva. Então, a oração ativa é a oração que depende da gente, do meu esforço, do meu envolvimento, da minha dedicação. Essa oração ativa, então, é o normal, é a oração normal que nós fazemos e que nós conhecemos. Nós podemos falar de diversos tipos de oração ativa. Por exemplo, uma oração ativa muito conhecida nossa é a oração do rosário. Se eu me determinar a um determinado momento a rezar meu texto, a rezar o rosário, tentar rezar com aquela graça dos mistérios, meditar nos mistérios, aquilo ali é uma oração chamada mental. É a oração que eu uso a minha mente para poder rezar. E é uma oração ativa que depende de mim. Então, várias outras orações que nós podemos citar aqui são orações mentais. Como, por exemplo, eu pego o salmo, vou rezar o salmo, fico louvando a Deus, é uma oração mental, é uma oração ativa, tá? Se eu pego o texto sagrado, por exemplo, como eu já vi uma vez, que uma senhora chamada baronesa, lá de uma comunidade no Canadá, que era uma russa que foi para o Ocidente, que difundiu muito a oração de Jesus, que vocês já viram, eu já falando algumas vezes nas missas, não é? Ela faz uma meditação no livro dela, acontece a meditação, se eu não me engano, que ela gostava de se ver na cena do Evangelho. Então, por exemplo, ela via a cena da mulher adúltera. Ela imaginava lá com a imaginação, ela imaginava lá na sua cabeça Jesus Cristo lá pregando, os fariseus chegando, aquela multidão, era no meio da multidão. Ela usava a imaginação dela para entrar na cena. Então via toda aquela situação que acontecia, dos fariseus querendo apedrejar, o Senhor falando, escrevendo no chão. Então ela se colocava dentro da cena para quê? Para ficar uma coisa mais viva. E assim nós podemos fazer com qualquer texto do Evangelho, não é? A gente pode pegar uma cena do Evangelho, por exemplo, o batismo de Jesus Cristo, a transfiguração, imaginar da transfiguração, que eu estou ali de lado de Pedro, Tiago e João, nosso Senhor se transfigurando de lado de Moisés e de Elias, a gente pode imaginar. Então, as orações de imaginação também nós poderíamos considerar uma oração mental, uma oração ativa. Eu registrei uns textos com as Sagradas Escrituras, um texto do Rosário. São orações que dependem da minha pessoa, tá? É muito estranho isso, porque então as orações em geral não são orações, não é? Que nós devemos ter a nossa parte. Nós podemos pegar aqui também, por exemplo, a adoração santíssima. A adoração santíssima também pode ser considerada, eu digo que a adoração santíssima é uma espécie de oração ativa e também tem um quê de passiva, porque você fica ali diante do Senhor, atento, não é? Você está adorando o Senhor, se esforçando para adorar o Santíssimo Sacramento ali, ao mesmo tempo você fica na atitude de acolher o que o Santíssimo está dizendo, mas a sua posição diante do Santíssimo é de estar envolvido, porque se você relaxar, você dorme.
também tem um quê de oração ativa. Passemos então para a oração passiva. A oração passiva seria uma oração que não depende de nós fazermos. Tá? É muito estranho isso, mas para quem reza, para quem ora, que eu digo que essas coisas, elas não são assim, elas não são só uma coisa seleta de um grupo de santos. Se a pessoa reza, tem uma vida diária de oração, tem uma experiência de oração, ela vai experimentar esse tipo de coisa. Vamos supor, você está aqui na oração, tá? Você está aqui na oração, de repente você sente assim, uma intimidade com Deus muito forte, uma presença de Deus muito forte, que é uma graça que você sente naquele momento ali, que não é simplesmente porque é uma graça que você recebe. Essa presença de Deus, que você sabe que você recebe, já tem o quê da oração passiva. Também tem uma coisa bem interessante. Tanto a oração ativa como a oração passiva, você pode ver como uma oração que é uma graça de Deus. Se eu estou no Santíssimo, é uma graça de Deus. Se eu estou fazendo uma rosário, é uma graça de Deus que eu tenho. Ao mesmo tempo que eu tenho meu empenho, tem a graça de Deus para que eu possa rezar. São as duas coisas que estão se casando. Mas então, por exemplo, Marilac é uma personagem muito interessante que nós temos na paróquia, que ela diz que é adoradora do Santíssimo desde o ventre da mãe, porque quando a mãe estava grávida, a mãe ia adorar o Santíssimo, depois que ela nasceu, ela levava para o Santíssimo, e hoje, já madura de idade avançada, continua sempre adorando o Santíssimo. É interessante que Marilac diz assim: olha, minha oração, Padre, eu não tenho nenhuma coisa assim surpreendente. Às vezes tem gente que tem visões, tem isso, tem aquilo. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu simplesmente fico na presença do Cristo e aquilo ali me envolve. Mas ela já me disse uma coisa também sobre a oração dela, que ela disse que são coisas muito rápidas. Ela disse que tem determinados momentos que são coisas muito rápidas. Ela sente Nosso Senhor puxando ela para ela. Ela disse que é um negócio tão forte, mas é um negócio muito, muito rápido. Quer dizer, ela tem dentro daquela vida dela ativa momentos de oração, que nós podemos dizer passiva, que ela sente aquela graça, aquela presença forte de Deus que a puxa para ele e que no instante passa. Ela me confessou isso. Também é muito interessante sobre esse negócio do sobrenatural e do natural dentro da oração. Porque a própria Marilac, ela já disse para mim que ela não tem vida, porque tem gente que tem visão disso, visão daquilo, aquelas coisas todas, né? Mas aconteceu uma coisa muito interessante na oração da Marilac comigo, que já disse para algumas pessoas da comunidade, até perguntaram sobre essa questão. Ela disse que não tem nada de sobrenatural, a coisa dela é muito só diante do Santíssimo, quanto acabou-se. Mas um dia eu estava lá rezando, há uns 2 anos atrás, eu acho que estava rezando diante do Santíssimo, a minha cabeça estava quentíssima. Eu estava todo mundo em silêncio, porque nós chegamos lá na igreja, fica todo mundo diante do Santíssimo em silêncio, ninguém sabe o que está acontecendo na oração do outro, todo mundo chora, eu estava lá pedindo socorro, mas eu estava na minha, mas a minha cabeça estava queimando. E eu fazendo hora de conta que estava tudo a minha maravilha. Aí ela chegou bem perto de mim, me tocou no ombro e disse assim: Padre Marcos, quem tem Eucaristia tem tudo. Por que essa mulher vai falar comigo logo agora, que eu estou com a minha cabeça super quente, né? Ela nunca vem falar comigo. Aí aquele ali eu disse: é mesmo, o Santíssimo está aqui na minha frente, o que é que eu preciso mais? Aí eu fui me acalmando. 2 semanas depois a cabeça estava do mesmo jeito, quente, que estava fervendo. Parece que tinha esquecido de tudo. Ela chegou mesmo na mesma hora e disse assim: Padre Marcos, quem tem Eucaristia tem tudo. Me acalmei de novo. E essa palavra da Marilac me serviu muito na caminhada. A gente fica querendo, né, tantas e tantas coisas. Não, a gente com a Eucaristia, com o Santíssimo, a gente tem tudo. E a gente pensa que a gente fica pensando em tantas e tantas outras coisas. É a nossa riqueza principal, tem que se concentrar nela. Depois eu perguntei para a Marilac, você disse que não tem nenhuma coisa assim diferente. O que foi que deu na sua cabeça naqueles 2 dias que você falava comigo? Não, pai, eu tive a vontade e falei. Sabe? Mas assim, para dizer que mesmo ela não sentindo essas coisas muito assim, né,
pode dizer, extraordinárias, de visões e tudo, ela chegou na hora certa para falar comigo, foi muito para obedecer ela. Porque também acontece isso, às vezes a gente não está com essas coisas muito fantásticas, mas a inspiração de Deus vai vindo para fazer o bem e as coisas são bastante acertadas naquilo que vem ao nosso coração. Então, sobre a questão da oração passiva, eu também tenho que dizer assim, para ajudar vocês, sobre a minha experiência nisso aí. Eu, quando li Teresa de Jesus e me deparei com esse negócio de oração passiva, eu disse, menino, é aquilo, é aquela outra coisa que já me aconteceu na minha oração que eu não entendia. Por exemplo, desde pequeno, eu, animado muito pelas aparições de Nossa Senhora de Fátima, eu comecei a rezar o texto todo dia. Primeiro com a amiga minha, e depois fiquei com esse costume. Depois eu passava a noite, quando eu ia dormir à noite, eu ainda pequeno, eu rezava por muitas intenções, coisa que eu não faço mais. Eu rezava por muita Ave Maria por uma coisa, Ave Maria por outra, e ia até dizer chega. Normalmente a minha oração era assim. Mas eu me lembro de duas coisas que aconteceram comigo quando eu era pequeno, que foram muito específicas, muito interessantes. Uma vez eu estava na sala da casa dos meus pais, ainda pequeno, deveria ter por volta dos 12, 13 anos, eu estava sentado na casa do meu pai, não sei se naquele momento eu estava em oração, eu senti mesmo uma presença chegando perto de mim, eu não vi nada. Mas eu traduzo mesmo, naquela hora eu traduzo. Foi um anjo que chegou perto de mim. E aquele anjo que chegou perto de mim, eu senti no meu coração. Foi um negócio impressionante. Uma presença de Deus, e eu me lembro que eu devo ter chorado, mas eu fiquei profundamente emocionado com aquilo ali. Eu senti mesmo a presença de um ser chegando. Então, quando eu olhei esse negócio de oração passiva, eu entendi. Porque depois aconteceu que eu queria sentir aquela mesma presença. Uma outra vez eu fiquei também em silêncio. Ficava lá em silêncio, esperando que esse anjo viesse me visitar. Uma outra vez aconteceu de novo, eu esperando. Mas nunca mais aconteceu. Mesmo eu ficando assim, Senhor, vou esperar aqui. Se vem, vem. Se não vem, não vem. Quer dizer, e aquela experiência é uma experiência que não dependia do meu esforço, da minha palavra, não dependia nada de mim, era simplesmente uma graça que eu recebia. E o fruto da intimidade que eu tinha com Deus, eu sabia que era de Deus mesmo, não vendo ser, pelo fruto que produzia dentro de mim de intimidade com Deus. Porque é muito interessante isso também, quando a gente vai aprofundando na oração, às vezes tem coisas que a gente não compreende bem, mas a gente sabe pela experiência que a gente está tendo, que aquilo ali é de Deus. Às vezes a gente não tem assim, um discernimento total do fenômeno, mas a gente percebe que aquilo ali é uma graça, porque nós estamos dando comunhão com Deus. Então eu tive 2 vezes essa experiência assim, com anjo muito forte. Depois eu tive experiência com anjo de formas diferentes, que eu nunca vi assim anjo eu nunca vi na minha vida, tá? Mas eu já senti muita presença muito forte. Por exemplo, quando o Papa João Paulo II esteve em Fortaleza. Quando o Papa João Paulo II esteve em Fortaleza, que ele entrou no estádio do Castelão, eu fiquei impressionado. Eu não fazia ver com os meus olhos, mas eu sentia que havia no palco que o João Paulo II tinha entrado, que havia vários seres, eu entendi que eram vários anjos, e aquela presença daqueles anjos, tocou meu coração. É um negócio que não dá para explicar, sabe? É um negócio que não dá para dizer, poxa, como é que isso acontece, como é que se sente isso? Mas lá distante do palco, eu senti um negócio assim, um impacto no meu coração. Outra vez também, porque eu me ordenei, vai fazer agora 21 anos, mas na caminhada de seminarista eu parei. Uma vez eu já comentei isso também. Eu estava na capela do Colégio Cearense do Sagrado Coração, que é um colégio marista, de Fortaleza, que fechou já. Estava na capela do Cearense, que é uma capela onde eu fazia muitas adorações do Santíssimo lá quando eu era jovem. E eu estava adorando o Santíssimo Sacramento. Eu estava adorando o Santíssimo Sacramento e a imagem da Nossa Senhora de Fátima estava em passagem por Fortaleza.
E a passagem da Nossa Senhora de Fátima ia passar pela Duque de Caxias. E eu estava adorando o Santíssimo e a imagem estava passando. Aí alguém me chamou e eu fiquei com aquela história, mas eu estou adorando o Santíssimo, para que eu vou atrás de uma imagem? Eu fiquei naquela disputa, naquela briga, né? Disse isso, sabe de uma coisa? Eu vou ver a imagem passando. Quando eu cheguei na Tenente Benévolo, com o Duque de Caxias, bem do lado da esquina do Colégio Sagrado, quando eu cheguei na esquina do Colégio, a imagem da Nossa Senhora passando assim. Quando eu cheguei, a imagem passou. Menino, mas eu tive uma sensação incrível. Eu tive a sensação, naquela hora eu fiquei, fale o que é isso? Foi o que eu senti. Eu senti que tinha um ser ao lado da imagem da Nossa Senhora de Fátima. Não era a imagem. Eu senti muito isso no momento. Tinha um ser de lado da imagem da Nossa Senhora de Fátima, que eu também traduzo como um anjo, porque aquelas duas sensações que eu tive quando era criança, a outra sensação que eu tive com o Papa João Paulo II era muito idêntica àquela sensação quando a imagem passou. Quando a imagem passou, eu senti que tinha um anjo que tocou meu coração. Veio um negócio assim no coração, que disse, vale que é isso. E aquele, como é que a gente pode dizer que o pessoal chama? Aquela flechada no coração, dizia para mim, volte para ser padre. Eu tinha deixado o seminário. Vixe, Maria do céu, foi um negócio assim bem forte. Aí passou, de jeito foi um negócio assim tão rápido, aconteceu tanta coisa, e eu fiquei perguntando, mas por que não aconteceu aquilo na frente do Santíssimo? Eu estava ali diante do Santíssimo, porque isso, de repente, hoje eu digo assim, foi uma graça que eu precisava até ali, também como graça do Santíssimo, mas foi um negócio que me marcou muito. E ainda hoje eu tenho isso, como os protestantes falam, né, que católico adora imagem, não adora, mas no local da imagem, eu sinto, a partir da experiência que eu tive com Nossa Senhora de Fátima, uma imagem, que tem uma graça de Deus que acompanha, de uma missão que Deus envia. Então, assim, foram experiências bem específicas. É interessante que, por exemplo, quando eu era criança, eu senti que era um ser. Quando foi na Duque de Caxias, eu senti que era um ser, eu não via nada, mas eu sentia muito forte que era um. Quando foi com João Paulo II, eu senti que era vários, eu não conto quantos eram. Eu senti que era uma legião de anjos ali. Era uma coisa muito que me causou muito impacto. Mas voltando assim para a minha experiência de oração de criança, de adolescente, quando eu vi esse negócio da oração passiva, eu disse, aquilo que eu senti quando eu era pequeno, é isto que Santa Teresa de Jesus está dizendo. Porque se eu quiser fazer hoje, assim, se eu quiser ficar aqui, para ter aquela experiência que eu tive naquele dia, não acontece. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já fiquei assim, esperando. Aí acabo desistindo. Porque não acontece. Não depende da vontade da gente, é uma graça de Deus. Porque que a gente recebe daquele momento, porque e para quê, é incrível. Bom, então ela vai dizer que existem etapas de oração passiva. A oração passiva, então, é uma graça que você recebe da presença de Deus na sua vida. Então, eu já falando aqui, você já deve estar encucados assim, pensando naquele momento da vida de vocês de oração, ou num outro momento, se foi oração passiva ou não. Ela diz que a oração passiva, na oração, os efeitos são rápidos, ela diz que são coisas muito rápidas. Apesar também dela dizer, como outra vez, que as coisas externamente são prolongadas, mas a sensação que a pessoa tem é que fosse uma coisa mais rápida. Então, assim, de repente você está na oração, você sente uma presença de Deus, que a gente fala muito assim, uma presença de Deus no seu coração. Também gosto de situar esse negócio de oração mental e percepção do coração. Saindo da Santa Teresa de Jesus, nas aparições da Senhora de Medjugorje, ela fala muito sobre orar com o coração, não orar só com a cabeça. Estava lá o pessoal na igreja rezando o texto, ela disse para os videntes, vocês estão rezando com a cabeça, não estão rezando com o coração. Aqui também eu gosto de citar uma coisa bem legal. O coração é o significado
significado da paixão, né? Do amor. Quando a pessoa está muito apaixonada, o meu coração está apaixonado por não sei quem. Então, o coração é muito assim, localizado como a área do amor. E parece mesmo que o coração tem é uma região nossa que é como se tudo acontecesse no cérebro, mas não é. O nosso coração é uma área mesmo assim amorosa. Quando vocês podem fazer essa percepção. Uma coisa é a gente orar com a cabeça, outra coisa é a gente orar com o coração. Se a gente ora com o coração, a gente percebe se ele está sendo muito maquinal, se a gente está rezando com amor, se ele está rezando só da boca para fora. Porque às vezes a gente pode rezar tudo da cabeça, mas está faltando aquele fogo do Espírito Santo, que é uma coisa que se localiza muito no coração. Vocês podem também ter essa percepção. Então, assim, a gente tem, dentro das nossas experiências, a gente diz assim: eu estou sentindo Deus aqui no meu coração, que é uma coisa maravilhosa, sentir essa presença de Deus. Mas antes de avançar para o que a Teresa de Jesus pode nos indicar, a gente precisa fazer também algumas colocações. O pessoal critica muito uma experiência de Deus intimista hoje. O que é uma experiência de Deus intimista? Essa experiência de sentir Deus no coração. Então, eu estou sentindo Deus no coração. O que é importante é sentir Deus no meu coração, como se não fosse importante as coisas aí fora. É claro que eu posso ficar num tipo de oração, eu fico só querendo sentir Deus no coração. Se eu não sentir nada no meu coração, quando está valendo. E não pode ser assim, porque diz Santo Inácio que nós precisamos procurar o Deus das consolações e não as consolações de Deus. Isso aqui é uma coisa bem legal, porque às vezes a gente fica só querendo procurar consolação. Se eu não estou sentindo Deus no meu coração, a oração não está valendo sim. É claro que se eu tenho esse gozo, essa percepção de Deus dentro do meu coração, na minha vida, na minha existência, está maravilhosa. Mas se eu também não sentir, a oração está valendo. Inclusive é algo da espiritualidade do Carmelo, de Teresa e do São João da Cruz, fala da noite espiritual. O que é uma noite espiritual? É um negócio que parece que tudo fica escuro, você não fica rezando mesmo, sem sentir gozo de nada, só por saber que a oração tem o seu valor. Tanto o Carmelo, tanto a Teresa de Jesus, principalmente o João da Cruz, vai falar muito do Cântico dos Cânticos. No Cântico dos Cânticos, tem aquela frase que a gente canta muito para Nossa Senhora: quem é essa que sobe, que atravessa o deserto, apenas sustentada pela mão do seu amado? Então, às vezes acontece isso, que nós estamos na oração, mas está uma secura, você está só deserto, você não tem gozo nenhum. Mas mesmo não tendo gozo nenhum na oração, a oração está valendo. E quem sabe, a oração está mais valendo ainda no momento que você não tem gozo de nada, mas você está perseverando na oração. Você quer realizar só para ficar sentindo alguma coisa, e você saber que você, mesmo no deserto, na secura, você vai para frente apenas sustentado pela mão do seu amado, que é Deus. Então, é algo importante, que é gostoso que a gente sinta Deus no coração, mas não é o principal. Se a gente não tiver sentido nada, a gente deve continuar em frente, perseverar na oração. É muito importante essa perseverança no coração. E se Deus quiser nos dar suas consolações, maravilha, se junta o útil ao agradável. Mas existe uma crítica, às vezes, à renovação carismática, que alguns consideram que não seja toda justa, mas pode acontecer de uma ou outra vez acontecer esse problema com uma outra pessoa, de ficar procurando só o gozo no coração. Se a pessoa tiver com esse gozo, com esse consolo, com esse fogo, não vai. Mas esse fogo no coração é algo sim que nós podemos experimentar, e é algo também que é bom de experimentar, porque quando a gente vê o discípulo de Emaús, depois quando o seu particular desaparece, eles dizem, e não ardia o nosso coração quando ele nos falava. A gente também sente isso quando tem algo que é movido pelo Espírito Santo, até mesmo na pregação. Você ouvir um pregador que esteja falando uma coisa, mesmo que é movida assim pelo Espírito Santo, a gente sente mesmo, a gente sente que tem alguma coisa que queima dentro da gente. Não também que quando o pregador prega não queima, não, mas que aquele fenômeno acontecia com Jesus Cristo com os seus discípulos.
Não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Quer dizer, quantas vezes o coração deve ter ardido quando nosso Senhor pregava e falava, que deve ter sido mesmo assim? Ora, às vezes a gente escuta esses pregadores e a gente fica assim, extasiado pela beleza das palavras que a pessoa diz, um ser mortal, imagina o próprio Filho de Deus. Quanta coisa maravilhosa, quando Cristo falava, as pessoas podiam ter sentido, percebido. Então não está errado a gente deixar, não está contra o Evangelho, que a gente sinta o nosso coração abrasar quando nós estamos em intimidade com Deus. Inclusive nós temos diversas experiências que falam do fogo. Por exemplo, Moisés, quando é chamado por Deus, ele está diante da sarça ardente, uma planta, uma sarça que queima, está pegando fogo, mas não se consome. Moisés achou estranho aquele fenômeno, foi se aproximando e o anjo do Senhor falou daquela sarça. Aquela sarça, aquele fogo, era o fogo do Espírito Santo, para dizer que aquele fogo também, que estava consumindo a sarça, aquilo ali estava acontecendo dentro do coração de Moisés. Na verdade, o nosso coração vai ser como uma sarça que o Espírito Santo vai queimando e vai comunicando essa presença que Deus vai nos falando. Nós também temos o próprio Pentecostes. O Espírito Santo desce em forma de língua de fogo, desceu sobre os apóstolos. Não está dito, não é dito. Diz apenas que o Espírito Santo desceu em forma de língua de fogo sobre cada um deles. Diz que o texto, inclusive, no texto dos Atos, é um verbo que nós não temos na tradução para o português, que diz que é pousando-se. O Espírito Santo pousando-se sobre cada um deles. O verbo lá no grego, ele fala sobre que é ao mesmo tempo uma experiência comunitária e uma experiência individual. Então, nós não temos ali o registro, só sabemos que a língua de fogo desceu sobre cada um. Mas como eles devem ter experimentado esse fogo dentro deles? Como esse fogo deve ter remexido, transformado, queimado, aquecido o coração desse pessoal lá dentro? E ao mesmo tempo que era uma experiência de cada um, era uma experiência que todos faziam, mas cada um ao seu modo. Isso também é uma coisa muito bacana daquele fogo de Pentecostes, porque é um fogo que nos queima, queima a mim, queima você, queima todos nós, mas cada um tem uma maneira de perceber esse fogo do Espírito Santo dentro da gente. Então, assim, não está errado que a gente fique feliz por todas as críticas que tenham uma experiência intimista, que agora não vou procurar esse tipo de coisa, porque é ficar numa experiência intimista. Não está correto, porque a gente, diante de Deus, a presença de Deus, ela nos envolve, ela nos aquece, ela nos transforma. E Deus realmente nos apaixona, o nosso coração fica voltado para Ele. É diferente, por exemplo, de eu ficar, Deus apenas como uma coisa intelectual, com uma espécie de conhecimento, mas que eu não tenho de fato uma experiência com Ele. Inclusive, eu, como professor de teologia e de filosofia, eu falo muito para os meninos assim: nós não podemos separar a nossa experiência de Deus do nosso estudo. A base da nossa vida cristã é dessa experiência com Deus. Se a nossa experiência com Deus é uma coisa e o nosso estudo é outra, e o estudo apresenta a experiência de Deus como uma coisa ridícula, infantil, tudo vai abaixo. Porque na verdade nós estudamos para aprofundar essa experiência com Deus. Nós não estamos estudando Deus para ter um conhecimento sobre Deus, nós estamos envolvidos com Deus. Inclusive vai acabando tendo uma diferença muito grande na teologia, que tem pessoas que estudam sobre Deus, mas parece que não tem experiência de Deus. E essa experiência de Deus ela precisa ser mantida, porque Deus não é só um ser que está lá no céu, vendo a gente se matar e se odiar ou se amar. Deus ele participa da nossa história, está ao lado da gente, a gente vai se envolvendo com Ele. Bom, então, essa questão de sentir essa presença de Deus. Então, em determinado momento na oração, a gente sente essa presença de Deus ao lado da gente, que é uma graça assim que você vê que aquilo ali é um negócio diferente. É uma graça especial que a gente está tendo. Quantas coisas que eu posso falar para vocês sobre a experiência de Deus aqui mesmo na paróquia? Por exemplo, isso aqui já é uma coisa bem já não é só coisa de oração
ativos, já tem uma graça aí. Uma senhora disse que tinha ido lá para a igreja, estava nos corredores assim, dos bancos que tem as imagens do padroeiro. Ela estava diante do Santíssimo, ela disse que sentiu um impacto do Santíssimo em cima dela. Que ela disse que ficou bêbada. Ela disse que ficou fora, ela ficou diferente. Ela ficou diferente e o marido dela disse que ela estava parecendo um atestado, uma tola, estava assim um pouco estranho. Eu não estava imaginando que ela estava se comportando. E ela dizia também que tinha uma coisa estranha, padre, de onde ela estava, padre, de onde eu estou, o Santíssimo me chama. Acontece isso, padre, isso acontece. A própria Teresa de Jesus, ela fala em determinadas situações que a pessoa se sente tão envolvida com essa graça de Deus que depois ela fala como se a pessoa estivesse embebida. A expressão não é bem essa, mas ela dá a entender que a pessoa fica como que bêbada mesmo, não é? A pessoa fica assim alterada, porque pela graça que recebe. Quer dizer, essa mulher na igreja não foi assim uma coisa que dependeu dela, foi uma graça que ela recebeu do Santíssimo, que de repente ela teve a efusão do Espírito Santo sem nem imaginar que teve, só pelo fato de estar na igreja. Bom, então essa presença de Deus, você sente essa presença de Deus de uma forma que não depende das suas forças. Então ela diz sobre a união plena, a simples união. O que seria a simples união? A simples união seria momentos que você vai sentindo espaçadamente essa presença de Deus. Você sente aqui um momento, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15, 20 anos. Você sente de novo aquela, é uma simples união que você tem, para que você veja que aquilo ali não é coisa que você fabricou. Agora tem um estágio já mais profundo. É quando essa simples união ela vai ficando mais frequente e vai então acontecer a união plena. Você vai tendo cada vez mais sentindo essa presença no seu coração. Você vê que não, a grande questão que o pessoal sempre fala, são coisas que não dependem da sua força, é algo que se comunica a você e que você é arrastado por essa presença de Deus. Então você tem, dentro da oração passiva, esse momento de simples união e de união plena. Agora nós temos outras duas etapas. Nós temos o êxtase, que tanto Teresa de Jesus fala muito sobre os êxtase e sobre o João da Cruz também falou sobre esse ponto, e o matrimônio espiritual. Antes de falar do êxtase, eu vou falar do matrimônio espiritual. Ela vai dizer então que da etapa da união plena para frente, nós temos então o matrimônio espiritual. O que seria o matrimônio espiritual? O matrimônio espiritual, a pessoa em vida mergulha já totalmente em Deus. Agora, esse mergulho que a pessoa está totalmente em Deus, a pessoa já está, bem dizer, vivendo os céus ou já está salva na terra. A pessoa mergulha totalmente. Mas ela diz que entre esse ponto da união plena para o matrimônio espiritual, a pessoa é profundamente tentada. Ela fala sobre diversas etapas da oração, sobre a luta contra as tentações. Mas aqui existe um embate muito sério, porque se a pessoa conseguir entrar na etapa de um matrimônio espiritual, a pessoa mergulhou totalmente em Deus e não tem mais volta. Então é uma etapa muito séria da oração, da vida mística que a pessoa vai se envolvendo com o Senhor. Mas tem algo muito interessante, que da passagem da união plena para o matrimônio espiritual, além desses embates que existem, a pessoa pode ter êxtases. E esses êxtases podem ser acompanhados de diversos fenômenos. Um dos fenômenos que acompanhava muito tanto a Teresa de Jesus como São João da Cruz era os voos do Espírito. Os voos espirituais, ou os arrombamentos que eles falam, então, as levitações mesmo. A Teresa de Jesus era muito agraciada com o que ela chamava voo do Espírito. Ela não chamava de como é que chama aqui? Levitação. Ela chamava de voo do Espírito. Mas esse voo do Espírito, ela ficava mesmo suspensa no ar.
E tem tradições que tanto ela como o São João da Cruz, quando começavam a conversar sobre a Trindade, os dois caíam em êxtase e levitavam. E as outras irmãs do Carmelo passavam e viam os dois lá levitando. Aqui então, assim, pelas indicações que eu recebi, a pessoa pode entrar em matrimônio espiritual sem necessariamente passar por êxtase. Que é muito estranho que isso aconteça, mas que poderia acontecer. De repente nós podemos considerar Marilá uma espécie assim, de pessoa do matrimônio espiritual que diz que não tem essas visões todas, essas coisas todas lá. É uma coisa muito simples na vida dela, não é? Mas, quer dizer, esse êxtase de repente pode acontecer ou pode não acontecer. Ela vai falar também muito sobre a questão de visões verdadeiras e visões não verdadeiras. Mas tomemos aqui um pouco esse negócio que é curioso, que são os êxtases, não é? Que são os êxtases. Tanto ela como São João da Cruz falam como é que a pessoa fica nesse momento que elas chamam de voo no espírito. Eu particularmente sou muito curioso, eu gosto de ir lá nos livros dela e ver assim, ver as indicações que fazem sobre essas situações que são bem interessantes. No primeiro momento, assim, quando a gente vê a Santa falar sobre essa coisa, hoje mesmo eu estava conversando com o Maurício, dizendo que existem tantas coisas espirituais que nós desconhecemos, mas que quando a gente vai rezando, certas coisas vão acontecendo. Não que aconteçam todos esses fenômenos assim, que vai ser extraordinário na nossa vida, ou às vezes até mais, mas que a gente vai vendo que existem coisas muito extraordinárias na vida da oração, tá? E que existem muitas coisas que nem a gente conhece. Por exemplo, vamos tomar aqui a figura do Padre Pio. O Padre Pio, eu considero assim, de fato, um santo maravilhoso e fantástico que a gente tem na igreja. Um negócio assim, às vezes eu paro para pensar nas graças que o Padre Pio recebeu, como ele conseguiu ser fiel. Tem tanta graça que ele recebeu, como tem a fidelidade. Porque o barato, o legal da vida do Padre Pio é que ele recebeu a graça, mas ele perseverou. Quantos de nós às vezes recebemos a graça da oração e depois foi se desfazendo por falta de orientação, por falta de que a gente não entendia de fato as coisas que estavam acontecendo. Depois a gente vai crescendo, a gente vai achando que são coisas à toa, coisas sem sentido, mas tudo são graças muito especiais. Então, quantas graças que o Padre Pio recebia que a gente nem imaginava que isso existiria, era possível existir numa vida espiritual. Por exemplo, tem um fenômeno assim da vida do Padre Pio que eu acho muito interessante, que quando ele tinha uma hérnia de disco, ele vai se operar nessa hérnia. Ele não aceita a anestesia. Ele vai se operar da sangue frio. Uma coisa na coluna, sangue frio, né? Não dá para entender. Não dá para entender como é que a pessoa se submete. Na hora que ele estava sendo operado, ele desmaiou. Ele desmaiou de tanta dor. Aí disse que os médicos que estavam operando tinham que saber que ele tinha uma chaga. A chaga do peito dele, que nunca ninguém via. A chaga não era coberta, a chaga do peito estava sempre escondida. Então os médicos o médico, por curiosidade, foi abrir para ver aquela chaga do peito. E os médicos disseram que viram nas bordas da ferida, aqui e acolá, luzes saindo da chaga dele. Aí você fica se perguntando, mas como é que isso acontece com um ser humano, um simples mortal? Quer dizer, o Espírito Santo, ele tem condições de nos transformar por dentro e fazer coisas que nós não imaginamos que sejam capazes de ocorrer. Então, por exemplo, sobre esse negócio de voo no Espírito, não é? Nós temos santos que têm esse fenômeno. O Padre Caetano me dizia assim: vocês não peçam para levitar, porque o demônio também faz levitar, e o negócio complica, tá? Mas assim, na ação do Espírito Santo, ela dizia que ela se sentia, nesses momentos, assim, a cabeça dela sendo puxada para cima. A cabeça dela sendo puxada para cima e o corpo todo acompanhava. Ela disse que era um negócio que arrastava ela com muita força para cima. Ela dizia que não estava fora dos seus sentidos. Apesar de estar entendendo o que estava acontecendo fora, ela estava mais envolvida com aquilo ali que estava acontecendo no momento do voo do Espírito. E ela dizia que Deus estava ao mesmo tempo tão perto e ao mesmo tempo tão longe,
que a pessoa ficava com aquela sede de dizer: ó Senhor, dá-me dessa água, teu sede do Deus vivo. E quando a pessoa voltava, se tornava uma espécie de fardo a vida aqui na terra. Eu comparo um pouco esse negócio dos hoje no Espírito, aquilo que muita gente tem experimentado como repouso no Espírito. Repouso no Espírito, a pessoa cai no repouso, a pessoa não levita, mas a pessoa, ao mesmo tempo que sabe o que está acontecendo em volta, ela está muito absorvido na presença de Deus ali com ela. Se o repouso mesmo está acontecendo, não é? Uma coisa de paz, de tranquilidade, de cura, entendeu? Mas as caras precisam de Deus de paz. Então assim, e a pessoa fica mais, né, como que consolada por Deus, naquela experiência que ela vai tendo. Então às vezes é estranho, né, que em certos lugares tem essas experiências de repouso do Espírito, algumas pessoas estranham muito, mas isso não é algo que fosse tão anormal de acontecer. Agora, mais estranho seria se você estivesse na igreja com a gente arrebatada, voando tudo ao mesmo tempo. Aí o pessoal podia dizer que estava estranho, né? Mas assim, que eu não tenho esse testemunho de lugares que várias pessoas, porque com a Teresa de Jesus acontecia, que às vezes ela estava numa missa, ela estava numa situação pública assim, o que menos esperava era pedir para aquilo não acontecer, mas às vezes quando ela estava numa situação de puff, e caía em êxtase e ficava arrebatada, levitava, e depois ela disse que ela considerava que uma situação de muita humilhação, que depois ficava muito exposta, né? Ficava muito exposta às pessoas com aqueles fenômenos que aconteciam dela com Deus, e ela disse que pediu a Deus para parar esses fenômenos a nível público, que depois esses fenômenos a nível público pararam mais, mas que ela tinha essas experiências muito fortes. Hoje eu estava me lembrando de São Paulo. São Paulo também, ele disse que foi arrebatado ao sétimo céu. Então o pessoal dá a entender que São Paulo também voava no Espírito, que ele caía nos êxtases dele, que ele ficava, não é, absorto no mistério de Deus, provavelmente também voando. Tem essas indicações, porque diz que São Paulo chegava ao sétimo céu nas contemplações dele. É claro que nós vemos uma coisa muito misteriosa. Hoje eu estava escutando o texto de São Paulo da leitura de Romanos. Eu disse: mas como é que esse homem diz essas coisas? Dá-nos a entender que é uma ciência, uma sabedoria, que não pode ser uma pessoa, uma coisa revelada de uma experiência com Deus, porque nós temos também assim, uma figura como Abraão, que diz que ele viu a glória de Deus, como se diz no Evangelho de São João, também ele comenta que Isaías viu a glória de Deus. Então São Paulo, quando estava lá no sétimo céu, que ele disse que soube uma pessoa, ele disse que soube uma pessoa que foi ao sétimo céu, mas que aquele que soube, a pessoa diz que é ele. Então, muito provavelmente quando São Paulo caía nesses êxtases, né, quanta coisa era revelada de Deus para ele, como você tem no Apocalipse. No Apocalipse também se diz que o Apocalipse é um êxtase de São João, e aquilo ali você não dá para entender se é uma coisa fora do êxtase, é um negócio muito profundo. Como ele vai falando, aquelas visões que ele vai tendo do Senhor, Jesus aparece para ele, todo aquele céu se abre, toda aquela revelação que tem para São João. Quer dizer, você vê que é uma comunicação de oração muito profunda. Ao mesmo tempo também, Santa Teresa, você vê tantas indicações que ela dá sobre oração e da missão que ela tem da presença da igreja, da reforma, que você vê que só uma força muito forte, profunda de Deus, capaz de realizar toda aquela obra que ela foi realizando. Então, assim, sobre êxtase, né? Sobre êxtase, também se diz que os êxtases podem ser de diversas maneiras. Por exemplo, numa oração mental. Você pode estar numa oração mental, que é uma oração simples, e ter um êxtase, que é o caso dos pastorinhos de Fátima. O que acontece com os pastorinhos de Fátima? Os pastorinhos de Fátima estavam rezando o texto, puf, a senhora apareceu. Nos casos também do Medjugorje, que diz que eles estão lá rezando o texto, estão rezando o texto, Nossa Senhora se manifesta. Então não é porque existe assim uma oração mental, que existe uma oração que seja mais simples, que também não diga que a pessoa seja transportada para uma coisa mais profunda. De repente você está na oração do texto e aquela oração do texto lhe leva para o sétimo céu, tá? Outra coisa que é interessante se comentar. Teresa de Jesus, ela dizia uma coisa muito bonita, que eu acho muito bacana, que esses momentos de oração também é como uma colmeia, que uma abelha vive na colmeia
o Fafo vai aqui no Fafo, vai no outro. As coisas não são muito assim, muito claras, como se fosse só aquele momento, aquele outro momento, mas é como se você fosse pegando mel de uma coisa e outra. Mas ela vai dizendo que como é importante você, por exemplo, avançar de uma etapa para outra, você não se acomodar na oração. Ela fala muito sobre a necessidade da perseverança na oração. Perseverar na oração e sempre ir adiante e não voltar atrás. Porque vamos dizer que você tem conseguido a graça da simples união. Você perseverar nessa simples união. Agora, o problema que ela vai dizer, ela dá vários conselhos, sabe? O que é bonito assim, dentro dos textos dela, é que ela vai dando conselhos sobre cada etapa da vida espiritual. Por exemplo, ela vai dizendo que é importante a perseverança na oração. Vocês vão entender muito bem uma coisa que eu vou dizer, porque tem a ver agora com a leitura do domingo, que nós tivemos no Evangelho de São Lucas, do fariseu do cobrador de impostos, que estavam lá diante do templo, rezando a Deus. Um foi justificado, o outro não foi. O cobrador que dizia: eu sou pecador, Senhor, foi justificado. O publicano dizia que, Senhor, eu sou como os ladrões, como isso, como aquilo, eu sou como esse cobrador de pago, o meu dízimo, não sei o que, estou tudo ok. Ela vai dizer, então, assim, que nós precisamos perseverar na oração, mas nós não podemos apresentar os nossos títulos diante de Deus, de coisas que nós já fizemos. É muito engraçado isso aqui, não é? Eu acho que quando ela fala isso, que nós não podemos apresentar os nossos títulos daquilo que nós já fizemos, como se houvesse um negócio, tá bom? Eu fiz isso aqui para Deus, porque nós vivemos na política, tem muito isso, né? De barganhar. Você faz uma coisa para o político faz uma coisa para você e você tem que fazer uma coisa para o político. A política é muito tomar lá da cá. Então, nós temos muito esse tomar lá da cá da política, e às vezes até na igreja mesmo, tem muito que é assim, você só faz uma coisa para você se você der uma conta mãe. Todo tempo não toma lá da cá. Ela diz, eu vou traduzir aqui o que ela poderia dizer em outras palavras. Nós não devemos viver um toma lá da cá de Deus. Eu faço isso para Deus e Deus tem que fazer isso para mim. Então ela diz que nós não podemos apresentar os nossos títulos. Pode deixar. Pronto. Então ela disse que nós não podemos apresentar os nossos títulos diante de Deus. Isso é uma coisa muito engraçada, porque nós podemos dizer: nós pagamos o dízimo, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, não sei o que, se nós fazemos isso, mas nós temos o direito que Deus faça isso para a gente. Ela diz: qual é o negócio que deve existir com Deus? O negócio que deve existir com Deus é que nós devemos sempre fazer a sua vontade. É muito legal isso aí, tá? Nós somos sempre servos inúteis. Nós fizemos o que Deus é para fazer, ótimo. E agora, o que a gente ganha diante de Deus com isso? É que nós devemos sempre fazer a vontade dele. Eu acho isso muito bacana. Eu acho isso muito legal, porque de repente ela também fala muito. Ela diz que o grande problema da oração tem conceitos fantásticos nela sobre oração. Tem coisas lindas. Ela diz que o grande problema da oração é que nós buscamos sempre a nós mesmos. E é a grande verdade, né? Nós buscamos a nós mesmos, nós não buscamos a Deus. Então, esse negócio, o único negócio que existe é fazer a vontade de Deus, porque o problema é que aí, quando a gente faz isso, quer que Deus faça assim, é porque nós negociamos para controlar Deus. Então, ela disse que o grande problema é que na nossa oração, nós queremos controlar Deus, nós queremos fazer que Deus faça a nossa vontade. Então, o grande problema é a gente sair da gente mesmo para buscar a Deus. Outra coisa que ela vai falando muito nessa caminhada, ela vai dizendo que nós temos a nossa verdade, mas a nossa verdade é muito marcada pelo pecado. Ela vai dizendo que o grande problema que vai acontecer na oração é que Deus vai revelando qual é a nossa verdade, quem de fato nós somos. É terrível isso, né? Porque muitas vezes diante de Deus nós somos como o fariseu. Eu faço assim, eu faço assado, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas só que ele não foi justificado.
E às vezes nós fazemos oração que nós não estamos sendo justificados porque nós estamos sérios no nosso próprio eu. Então ela vai dizer que Deus vai nos dizer de fato quem nós somos. O texto ali não diz se Deus, né, para quem ele vai dizer, mas diz para os outros. Deus, na verdade, ali está dizendo para o fariseu e para nós, quando nós agimos daquela forma, que não estamos fazendo a coisa correta. Nós estamos fechados no nosso egoísmo. Então, o negócio que nós devemos ter com Deus é fazer a sua vontade. E o grande problema é que nós sempre buscamos a nós mesmos. E a gente caminhar até sair da gente para buscar de fato a Deus é uma caminhada grande. Bom, sobre o matrimônio espiritual, tem um negócio muito fantástico. Porque no Castelo Interior Moradas, ela apresenta a vida espiritual como uma caminhada de 7 moradas. Cada morada vai ser uma morada que vai acontecer algumas coisas, que vai ter uma etapa de aprofundamento do conhecimento de Deus, dessa presença de Deus. Mas ela vai dizer uma coisa muito interessante, que no castelo, no íntimo do castelo está o Senhor, está o amado, está o Rei, está nosso Senhor. Mas ela vai dizer que a gente precisa entrar nesse castelo, que é o nosso castelo, porque a grande novidade da espiritualidade dela também é que Deus habita dentro da gente. E que nós precisamos encontrar Deus que está dentro da gente. Isto é uma coisa muito, muito profunda e que a igreja ela vai caminhar muito sobre esse tipo de ensino. Por exemplo, nós temos que, pelo nosso batismo, nós somos inabitação do Espírito Santo. O que é inabitação? In para dizer íntimo. Habitação, uma íntima morada do Espírito Santo dentro de nós. Mas para o final do século XIX, a igreja fez uma afirmação muito grande, no começo do século XX, que pelo batismo nós já temos dentro de nós a visão beatífica. Isso é uma verdadeira maluquice. Por quê? O que é a visão beatífica? A visão beatífica é a visão que os beatos vão ter nos céus. Qual é essa visão que os beatos que nós vamos ter no céu, que os santos vão ter nos céus? Vai ser um grande prêmio dos eleitos, é ver Deus tal como Ele é. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sempre dizemos, não podemos explicar isso. Mas a visão dos santos nos céus é ver como é que Deus é um só e ao mesmo tempo ser 3 pessoas. Isso vai ser uma coisa que vai nos absorver o resto de toda a eternidade. Da beleza que é esta situação. Então, assim, a igreja vai dizer que pelo batismo nós já temos dentro de nós a visão beatífica. Olha que coisa mais profunda. Se nós de fato olhássemos para dentro de nós encontraríamos a Trindade dentro de nós, que já é uma espiritualidade de outra Santa do Carmelo, que é a Teresa de Los Andes, que vai falar dessa busca de Deus dentro de nós. Então a Teresa de Jesus, ela vai falar que nós temos que entrar nesse castelo interior dentro de nós, até encontrar com esse amado, que seria essas 7 moradas, as moradas mais íntimas e mais profundas. Mas ela diz uma coisa muito bacana: as moradas é local de luta. É muito, não é nada confortador, mas é bem verdadeiro. Cada morada é um local de luta que você tem que ter a nível espiritual, com você mesmo, com as coisas externas. Ela fala de contra os demônios, que você tem que ter uma luta espiritual para poder cada vez mais avançar. Agora, nas 7 moradas, ela vai falando como é as 7 moradas também. É mais reduzido esse capítulo, acho que a gente queria escutar mais e mais quando ela fala, mas ela diz uma coisa bem interessante das 7 moradas. As 7 moradas, ela diz o seguinte, que a alma tem uma revelação da Trindade, que na verdade não é a Trindade, porque nós não temos condições de realmente ver a Deus como Ele é, pelo nosso pecado. Descemos a uma situação de Abraão. Diz que Abraão recebeu lá a visita de 3 anjos, que foi anunciar para Abraão quando ele estava com 99 anos, e Isaac nasceu no outro ano. Os padres da igreja, quem são os padres? Aqueles bispos logo após os apóstolos,
Eles fizeram a interpretação daquele fato que aconteceu com Abraão. Eles disseram que aqueles 3 anjos que apareceram para Abraão foi a revelação da Santíssima Trindade para Abraão no horizonte de compreensão dele. Ele não tinha condições de chegar, pelas diversas condições, a esse mistério da Trindade, mas aquilo ali já foi uma revelação para ele, através daqueles anjos. A figura de Abraão é muito misteriosa, porque o Senhor diz: ele viu o meu dia. Abraão viu a glória de nosso Senhor. É uma coisa muito profunda. Mas então, a partir de uma compreensão que ele podia ter, ele teve uma revelação da Trindade. É muito essa situação de Abraão, a situação das 7 moradas. Ela vai dizer que a pessoa tem uma revelação da Trindade, que não é a Trindade, mas na verdade ajuda a ela a entrar no mistério da Trindade. Para ela é a Trindade. E através dessa figura, através dessa compreensão, a pessoa das 7 moradas não vai ter um contato apenas com a pessoa de Jesus Cristo. Ela vai ter um contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, nas 7 moradas, que era para você se encontrar só com o seu amado também Jesus Cristo, você vai ter uma oração que você vai sentir mesmo que é a sua experiência, é uma intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós temos então alguns santos que nos falam de visões que eles têm da Trindade. Por exemplo, a irmã Lúcia, ela dizia que tinha uma visão da Trindade, que tinha uma visão como se fosse um velhinho, um pai, um vovô Nelson, nas pernas, na parte mais embaixo do pai que fosse sentado, estava o Cristo na cruz. E esse Cristo na cruz derramava sangue para a humanidade. Então ela via essa visão da Trindade dessa forma, né? Era uma maneira dela perceber a situação da Trindade. Bom, muita coisa assim que a gente vai lendo na Teresa de Jesus, se a gente vai lendo a vida de experiência de oração, mesmo que a gente não tenha aqueles fenômenos, sabe? Mesmo que não tenha aquelas coisas muito fantásticas ou muito, eu posso dizer que seja de coisas de êxtase, vale pelo conselho que ela vai dando para a gente sobre como deve ser a nossa vida de oração e como nós devemos perseverar e como nós precisamos procurar devoções, orações que sejam de fato profundas e que nos levem a uma comunhão maior com Deus. Porque ela dizia uma coisa que eu acho até um pouco engraçado e irônico, não sei, ela dizia: de devoções tolas livrai-nos Deus. E nós podemos dizer que existem por aí muitas devoções que talvez não sejam devoções ou uma espiritualidade, um tipo de oração que nos leve de fato a uma comunhão profunda com Deus. E ela, uma mestra de oração, ela tendo essa experiência de oração, ela já devia perceber que devia ter muita coisa atrapalhada no meio do caminho. Ela dizia: de devoções tolas livrai-nos Senhor. Também ela recomendava, ela dizia que para a pessoa crescer em oração, que é uma coisa muito difícil que estabelece para a gente, ela dizia que para a pessoa crescer na oração, a pessoa precisava de uma pessoa que tivesse uma experiência de oração e que tivesse letras, estudo sobre o assunto. Então, o que ela vai dizer então? Um diretor espiritual, ele deve ter tanta experiência de oração, como também deve ler e estudar sobre a questão, para poder ajudar as pessoas a crescerem na oração. Aí ela criticava os diretores espirituais, ela era terrível, a mulher. Ela dizia que tinha certos diretores espirituais que eram cheios de... A palavra, como é que ela dizia? Cheio de considerações que não avançavam muito. E dizia que ajudava, que era como se fossem galinhas, que não ajudava a pessoa a avançar muito na vida espiritual, que ela preferia um diretor espiritual a um modo de uma águia, que a pessoa voasse mesmo, abrisse as asas e voasse mesmo para Deus, que não ficasse no passo pequeno, sem poder realmente amadurecer a sua caminhada. Bom, o que mais que nós poderíamos aqui no primeiro momento ainda enfatizar? A necessidade da pessoa ter esse diretor espiritual, porque a caminhada de oração é uma caminhada que não se faz
só por ela mesma. Eu, por exemplo, eu tive várias situações na minha vida assim, de oração, que aconteceram coisas muito belas na minha oração, mas depois eu, sinceramente, eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia que era uma coisa boa, mas eu não tinha o entendimento. As coisas foram para passar muitos anos para poder entender o que de fato estava acontecendo. Por exemplo, eu disse para vocês que eu tinha minha vida de oração pessoal, pelo que eu me lembro, que eu me entendo, desde os meus 12 anos, eu tinha minha oração pessoal muito marcada. Sempre fazia minha oração. Depois, lá pelos meus 17 anos, eu acho que eu tinha até mais compromisso sério assim, de oração, sei lá. Eu estabeleci, vou rezar 1 hora. E rezava mesmo no primeiro ano do segundo grau, acho que no segundo grau, terceiro ano, sempre assim. Meu tempo de oração era muito exato, aquela coisa que eu fazia, tudo tinha um compromisso muito sério. Mas quando eu era, voltando à minha fase de adolescência, quando eu rezava, vinha uma inspiração muito maluca que vocês vão entender aqui agora. Eu ficava rezando e me vinha assim: e se eu abrisse a boca e falasse umas línguas estranhas que eu não entendesse? Que talvez fosse uma língua que algum povo já falou. Será que eu poderia fazer isso? Eu nunca tinha ouvido falar de oração em línguas. Eu não tinha conhecido, nunca nem ouvido falar de renovação carismática aí. Mas me vinha aquilo, sabe, na oração. Às vezes eu estava no sofá de casa e ficava: e se eu abrisse a boca e falasse umas palavras que eu não entendesse? Será que rapaz, mas me vinha forte mesmo, sabe? Depois, com o passar do tempo, eu tive um problema de saúde muito forte. Um amigo meu veio rezar por mim, pôs as mãos e disse umas palavras lá que eu não entendi nada. Eu disse: vale, o que é isso? Mas eu sabia eu conhecia o testemunho de vida daquele meu amigo, sabia que era uma pessoa muito de Deus, e deixei a coisa rolar. Fiquei não, esse cara é um rapaz que vive com Deus, deve ficar certo. Inclusive era no comecinho depois vai ser padre carmelita descalço. Faleceu já morreu. Ele foi ser carmelita, por acaso esse meu amigo. Depois, quando eu estava em doença, quando eu estava em crise, eu fazia a mesma coisa que ele tinha feito comigo. Ele tinha botado a mão em cima de mim, eu não sabia o que ele tinha feito. Eu colocava a mão também sobre mim, pensando que era a mão de Jesus Cristo, imaginava, e abria a boca como ele tinha aberto. E eu começava a fazer aquelas orações que eu não sabia o que era aquilo. Mas eu comecei a fazer o seguinte discernimento. Quando eu rezo dessa maneira, eu sinto uma intimidade com Deus, que em todos esses anos meus de orações, eu devia estar com meus 18, 19 anos. 18 anos. Quer dizer, de 18 para 12 para 18 anos, que eu tinha minha vida de oração já muito marcada, que eu já tinha passado muito tempo de oração. Quando eu rezava em línguas, eu dizia: o fruto dessa oração, dessas palavras estranhas, que eu não sei o que é, comunica para mim a presença de Deus, que aquelas orações que eu fazia de muita data não comunicavam. Quando eu sentia que me comunicava a presença de Deus, eu dizia: isso aqui é de Deus, e continuava, eu continuei fazendo. Foi tão interessante que eu tinha isso comigo, e uma vez eu estava em oração com um grupo, que era da antiga cultura de jovens. Eles já rezavam em línguas, mas não tinham dito que era oração em línguas. Uma vez por lá, eles estavam rezando, eu também comecei a rezar em línguas. Se vale, Marco, tu já ora em línguas. Eu disse: é porque aconteceu assim na minha vida. Então, eu tenho uma experiência com oração em línguas, que a intimidade que eu experimentei com Deus, ela me ajudou muito, tá? E muito mais do que certas experiências que eu tive de longas datas. Então, para mim, me veio como uma coisa verdadeira. Então, para mim, isso foi muito importante, porque depois eu não tive muitos problemas com oração em línguas, porque às vezes a gente vê muita confusão, gente brincando, zombando, ironizando, se é certo, se é verdade, se é isso, se é aquilo, que não entende o que acontece. Mas eu tenho esta experiência. Outra vez também eu já falei na paróquia, escrevi até um livrozinho sobre essa minha experiência do batismo no Espírito, que eu, depois traduzindo, aquilo ali foi um verdadeiro êxtase que eu tive na minha vida. Quando as pessoas começaram a rezar por mim,
não é? E eu me vi por dentro, não vou contar toda a história de novo, eu vi as águas mesmo jorrando dentro de mim. E depois eu tive um entendimento que aquelas águas eram as águas do Espírito Santo. Eu vi com os meus olhos mesmo. Aí, quando aquela experiência acabou, eu fiquei bêbado. Eu passei 2 semanas bêbado. Eu me lembro quem se cansou com isso foi a minha mãe. Então eu estava como aquela mulher que o marido se estava gostando do jeito dela, daquele jeito, mas também não estava gostando da como eu estava. Estava parecendo uma pessoa desequilibrada. Estava mesmo. Eu precisei fazer um esforço para colocar minha psique em ordem. Mas eu não tive muito discernimento sobre o que aconteceu. Eu não sabia se aquilo acontecia, se aquilo realmente estava correto, estava errado, o que foi aquilo. Depois eu conversei com o padre Caetano. Depois de um tempo, isso foi em outubro, em fevereiro, para abrir o outro ano, isso foi em 80, em 81, depois de quase um ano a coisa ter acontecido, eu conversei com o padre Caetano sobre a questão. Padre Caetano, aconteceu esse tipo de fenômeno comigo. O que o senhor acha? Isso é uma coisa de Deus, não é? Ele disse assim: a gente sabe que as coisas de Deus são pela seguinte maneira: pelos frutos do Espírito Santo. Se é uma coisa que você teve mais paz, mais amor, pureza, o que está lá em Gálatas 5, que são os frutos do Espírito Santo. Se você tem uma experiência que você não sabe discernir, mas que você foi agraciado com os frutos do Espírito Santo, aquilo ali é de Deus. Mas se não foi, é preciso você ter cuidado. Agora, também, vamos ver aqui para essa questão das visões. Sobre as visões, a Teresa de Jesus, ela disse que tem que ter cuidado com as visões. Ela disse que o demônio também, ele dá visões. E o grande problema dessas visões é que quando são visões que nos atrapalham, que a gente pensa que é de Deus e é do diabo. Porque os santos falam que o diabo também aparece em forma de Jesus Cristo. Então é muito estranho, aparece em forma de santo. Tá? Então você tem uma visão de Jesus Cristo e ser o diabo. Como é que fica isso? Então, Catarina de Sena, ela fala sobre essas coisas. O Padre Pio fala sobre essas coisas. E a Teresa de Jesus também chama atenção sobre essas coisas. Uma das que eu acho mais interessante, somando com a Teresa de Jesus, é a Catarina de Sena, explicando também uma coisa que depois o Padre Pio vai dizer. A Catarina de Sena, ela diz nos textos dela sobre visões que uma visão de Deus, no primeiro momento, ela dá pavor. É muito estranho isso. Uma visão de Deus, no primeiro momento dá um medo. Depois dá uma paz no espírito da pessoa. Uma visão demoníaca, ela se dá uma alegria, mas depois dá perturbação. E ela vai explicar por quê. Quem eu acho que explica melhor essa questão é a Catarina de Sena. Ela disse por causa do nosso orgulho, quando a gente tem uma visão espiritual, que você possa pensar que é de Deus, que é do diabo, eu vi os anjos, vamos supor. Sabe, todo mundo viu os anjos. Ela vai dizer que, às vezes, pela falta de humildade da pessoa, a pessoa se deixa enganar por aquilo ali. Mas a visão de Deus, uma pessoa de Deus, ela primeiro provoca uma perturbação, depois acalma. E nós vemos isso em Nossa Senhora, né? O anjo aparece para Nossa Senhora. É muito estranho aquilo. E Nossa Senhora, diz o texto, que ela fica meio perturbada, né? Aí o anjo diz: não temas, Maria. Então, o anjo diz que ela não deve temer, que ele foi enviado por Deus, ela vai se acalmando ali. Mas é muito interessante que a própria Virgem Maria, quando ela tem uma visão do anjo, ela primeiro não começa a dizer: eu vi um anjo, eu vi um anjo. Não, ela primeiro, ela fica assim: o que é isso que está acontecendo aqui? E ela vai discernindo e vai se acalmando. Olha como isto é interessante. Então, a Teresa de Jesus também, ela fala muito sobre o discernimento, sobre certas visões, que são visões que não são mesmo de Deus e visões de Deus. Visões de pessoas que são muito abençoadas com visões. Eu conheço aqui mesmo na paróquia pessoas que têm visões mesmo assim muito profundas, não é? Porque tem pessoas que na Eucaristia vê Jesus Cristo, isso até crianças, né? As crianças dizem para o pai, né? Que quando eu estou com o Santíssimo, papai, Jesus Cristo estava ali com o padre. Olha, naquele momento ali que o padre estava andando, tem umas visões assim de crianças, de diversos jeitos, sabe? Diversos tipos de adultos, não é? E essas visões também tem mistérios revelados maravilhosos. Por exemplo, teve uma mãe
que um filho foi assassinado, ela teve uma visão dizendo que o filho dela ia morrer. Ela ficou achando que não, mas ela teve uma visão também, não sei se dizer que foi angelical, preparando ela para a morte do filho. Tem várias coisas impressionantes, sabe, que de visões. Por exemplo, tem uma famosa visão do João Paulo, que era traficante, que se converteu, que ele caiu em repouso dentro da cadeia diante dos presos, e Nosso Senhor dizendo que ele ia ser libertado. Ele teve visão do Nosso Senhor que ele ia ser libertado da cadeia, e quando ele se levanta, ele profetiza sobre a vida de cada preso, quem ia morrer, quem ia sair, depois tudo acontece com a nossa profecia que ele recebeu naquele dia. São coisas assim muito, muito particulares. Agora mesmo, na Igreja do Brasil, nós temos um personagem que eu gosto muito de falar dele, que é o Pedro Oliveira. Eu acho muito interessante os escritos do Pedro Oliveira. Ele diz que teve uma inspiração, que Nossa Senhora apareceu para ele para escrever um livro dele sobre a vida espiritual dele. Ele disse que não queria escrever esse livro para não parecer assim como um professor, como talvez eu esteja sendo aqui com vocês aqui agora, mas a ideia não é tanto essa, a ideia é mais partilhar, para trocar ideias sobre certas experiências. E ele vai escrever um livro, A Senhora das Águas, que a gente esteve vendendo na igreja, que ele vai contar com uma forma de um romance a experiência dele espiritual. E a experiência dele é muito, muito interessante, mas tem num determinado momento lá, que o Pedro, não no livro, ele tem várias experiências, mas eu vi na entrevista que ele teve, se eu não me engano, na Paraíba. Ele foi para uma televisão da Paraíba, e na Paraíba o entrevistaram. Ele disse assim que ele se viu no quarto dele, saindo do corpo dele, e quando ele saiu do corpo dele, estava um demônio na frente dele. E ele disse que era um demônio de uma alta grandeza, de uma alta hierarquia, que estava lá com tudo cheio de enxofre. E o demônio disse para ele o seguinte, que tinha vindo para fazer um acordo com ele. E ele disse que com ele não tinha acordo nenhum. Então ele disse que eles iam ter que enfrentá-lo. Ele disse que com ele não tinha acordo. E depois as coisas se resolvem. Mas nessa experiência do Pedro Oliveira, ele contou exatamente da experiência do espírito dele sair dele e ver o corpo dele fora em outra situação. Aqui mesmo na paróquia, uma pessoa veio me procurar e veio me dizer assim: Padre, eu me vejo saindo do meu corpo. Tem casos que não são muito bons, mas esse caso é um caso específico. Ela diz assim: eu me vejo saindo do meu corpo e me vejo entrando no portal, e quando eu chego lá, está uma pessoa velhinha que me acolhe e diz assim: você conseguiu chegar aqui? Poucos conseguem chegar aqui. E você conseguiu chegar aqui por causa da sua pureza de coração. E ela tem uma conversa lá com aquele ser, que a gente entende que é Deus, e depois volta. Ela vem me perguntar assim para mim: Padre, isso é possível? Isso é possível? Eu disse que é possível, sim. Isso é bom? Isso é ruim? Aí aquela velha história dos frutos, né? Você vai ver pelos frutos do Espírito Santo se essas coisas espirituais lhe transmitem paz e alegria. Tantas pessoas também que têm essas experiências estranhas, de sentir que sai do corpo e que não acontece nada, mas sente que sai do corpo e tem uma dificuldade de voltar para o corpo, e que rezam para que esses fenômenos parem, e que os fenômenos pararam. Nem que viu o demônio e nem que viu Deus. Simplesmente uma experiência que sai do corpo. Então existem muitas coisas assim, que nós podemos dizer, da vida espiritual, que muitas vezes nós não nos deparamos, nós não nos damos conta, que naturalmente a oração vai fazendo acontecer. Bom, então o conselho que nós poderíamos concluir hoje essa conversa sobre a Teresa de Jesus é que nós precisamos pedir a Deus sempre para ir para frente e nunca voltar para trás, nunca apresentar os nossos títulos e nunca achar, isso aqui já foi um dos grandes erros que eu cometi na minha vida, que aquilo que a gente já fez já está valendo para o dia de hoje. Todo dia é um dia novo que exige da gente um novo compromisso, uma nova batalha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora vocês querem fazer umas... Que horas são? 9h30. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma partilha? Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Se eu souber responder. É porque toda noite eu vou dormir, eu rezo. E peço antes agora que me proteja a noite toda. Eu tenho uns pesadelos, umas coisas horríveis assim. Mas eu até me levanto e faço, me rezo, faço nome do Padre e rezo a Maria. Quando eu não peço, eu não sinto. Quando eu peço a ele, eu sinto isso por qual motivo? Bem, eu acho assim, que todos nós precisamos rezar durante a noite. Eu, particularmente, dos momentos mais que eu penso que seja, de repente nem é, mas os momentos de maiores batalhas espirituais é quando eu vou dormir. Tem épocas que eu digo assim, meu Deus do céu, dormir de novo, mas já está na mão de Deus. Se é para ter batalha, se é para dormir, está na mão de Deus. Agora, é claro, eu não posso dormir sem oração, e sem, por exemplo, no meu caso específico. Todo dia eu tenho que rezar meu texto. Se eu não rezar meu texto, primeiro eu não consigo dormir. Primeira história é essa. Tá? Eu só consigo dormir depois que eu rezo o texto. E mesmo rezando, tendo feito todas as minhas obrigações, eu posso me preparar que de noite ou pode vir coisa mais tranquila, ou pode vir coisas mais perturbadas. Mas os santos, eles falam sobre, eu tenho comentado isso, sobre uma graça que é como é que se chama? A graça da guarda, no sono. Mesmo dormindo, a gente deve estar em oração. Essa coisa também é explorada pelo São João da Cruz, porque no texto do Cântico dos Cânticos fala sobre essa sentinela que nós devemos ter, essa guarda a todo momento. Então não é porque a gente esteja dormindo que não seja um momento que nós não tenhamos também ataques espirituais. Agora, pesadelo pode ser por muitas coisas. Pesadelo não necessariamente é um problema espiritual. Pode ser um problema mental, tá? Desequilíbrio mental. Pode ser uma coisa que você comeu antes de dormir, tá? A gente não deve comer coisas antes que a gente vai dormir, coisas pesadas. Se a gente fica comendo coisas, isso dá um mal-estar no organismo. Não necessariamente o pesadelo é uma coisa que eu possa logo dizer que tem uma coisa espiritual aquilo ali. Agora, é claro também que se o Senhor reza, que o Senhor anjo da guarda, que a gente acredita no anjo da guarda e que ele protege a gente, e que ele protege, então você já está vendo que a sua oração não faz efeito, que você deve continuar fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, eu na minha vida, lá pequenininho, adolescente, eu também pensava, eu prestava atenção numa coisa, eu fazia uns testes. Eu dizia, eu quero ver se a oração realmente funciona. Eu vou passar uma semana orando e outra semana não orando. E eu vou ver como é que fica a minha vida. E eu comparava, sabe? Como era a minha vida na semana que eu rezava e como era a minha vida na semana que eu não rezava. A minha leitura, quando eu era mais novo, era essa. Quando eu rezava, as coisas fluíam. Quando eu não rezava, as coisas parece que as engrenagens ficavam difíceis. Então eu fui vendo que a oração me servia até para o meu dia a dia, que era bom rezar. Então, isso também para o senhor, se o senhor vê que a sua oração está promovendo fruto, está lhe fazendo bem, então continue a rezar de noite. Também à noite é um momento também que a gente deveria rezar. É claro, para quem é casado, é uma coisa um pouco estranha. De repente, algumas pessoas casadas aqui me dizem, eu acordei de madrugada, 3 horas da madrugada, fui rezar, meu marido me pegou rezando, pensou que eu estava ficando doido. Não é? Então, assim, para quem é casado, que a pessoa não é cristã, sempre fica a coisa mais difícil, porque, por exemplo, eu que não tenho esposa, posso, qualquer hora da noite, estar rezando, levantar meus braços, ninguém está vendo se eu sou doido ou não, é uma coisa. Agora, para uma pessoa casada, a pessoa tem que talvez fugir para o outro lado, a mulher foi passar, rezar, estava lá rezando, o marido vai e pega ela rezando de madrugada, está ficando doido, minha filha, essa. Inclusive, até de manhã, quando eu me acordo, eu garanto que eu rezo de um pesante à noite, assim, um negócio chato, eu até me levantei, aí eu me levanto, faço um do Padre e rezo a Ave Maria, sabe? Isso acaba, né? Para aguentar agora, todo dia, à noite eu vou dormir, eu agradeço meu dia. Meu Deus, muito obrigado pelo seu Deus, dê boa noite para minha família, para o seu filho. Todo dia eu quero assim. Então, assim, o senhor é pai, não é? Então, assim, a oração do pai é uma coisa muito importante, tá? Eu acho que eu mesmo como filho devia me tocar mais, eu não só esperando a oração do pai, mas tanto a oração dos pais pelos filhos, como a oração dos filhos pelos pais, é uma coisa muito importante que deveria acontecer continuamente.
Então, o senhor vai dormir, não é? O senhor disse que o senhor se lembra da oração pelos seus filhos, é coisa importante. Agora, o anjo da guarda, porque essas devoções com o anjo da guarda já são as tradições que eu tenho, não é tanto da Teresa de Jesus, já é do Padre Pio. O Padre Pio é que tinha muitas experiências com o anjo da guarda. E ele dizia, por exemplo, quando você quiser me fazer um pedido, não precisa me escrever carta. Me mande pelo anjo da guarda, que eu respondo. E o pessoal ficava, e o anjo da guarda ele fala mesmo? Fala, tanto assim que ele respondia cartas só por mensagens que ele recebia do anjo da guarda. Mas ele está dizendo, eu gosto de comentar, mas não me mandem me pedir tolices. Ele era curto e grosso, porque provavelmente também as pessoas devem pedir muitas tolices ao santo, e a gente deve pedir muita tolice a Deus, porque a gente deveria ter um pouco de sabedoria naquilo que a gente deveria pedir a Deus. Então o Padre Pio ele fala muito sobre esse negócio do anjo da guarda, da gente rezar para os nossos anjos da guarda. É um outro conselho que o Pedro Oliveira sempre fala, que nós devemos ter devoção aos anjos da guarda, orar para os anjos da guarda. Inclusive nós temos no Padre Pio uma divulgação muito grande da coroa angélica, que é uma coroa dedicada a São Miguel e a Buscando dos Anjos. Então se você tem isso com o seu anjo da guarda, aprofunde, reze, com certeza o senhor haverá de alcançar muita graça nisso aí. O Padre Robson, agora no dia dos anjos da guarda, missa, ele contou um testemunho muito belo sobre os anjos da guarda. Ele disse, eu tenho experiência com o anjo da guarda, não sei como é que vocês têm experiência. Quem contou foi minha mãe que não assistiu isso. A mãe me falou, ele disse que tinha que passar São Paulo, no estado aí, comprar algumas coisas para a igreja de liturgia. E quando ele estava na rua, ele sentiu uma mão colocando nele para ele parar. E ele obedeceu aquela mão. Aquele negócio fez ele parar. Ele parou. Quando ele parou, disse que um ônibus passou assim direto. Né? Passou, chegou na roupa dele, abanou. Então, ele disse que aquilo ali foi uma proteção que ele teve do anjo da guarda dele. Também a gente tem pelos indicações do rapaz lá, do Padre Pio, que os anjos da guarda, eles nos ajudam de diversas formas, inspirando coisas boas. Por exemplo, aquilo que a Marilaga fez comigo, de repente foi o anjo da guarda dela que inspirou ela para fazer comigo. Os anjos da guarda colocam nas nossas vidas as pessoas para nos ajudar, afasta também as pessoas que são para nos atrapalhar. Essas que é para nos atrapalhar, eu tenho diversos exemplos disso na vida. Concretos assim que eu vejo que os anjos tiraram certas pessoas na minha vida na hora que era para ser tirado, não é? Então assim, é interessante que a gente ore para pedir proteção e ter mais experiência com eles. Outra coisa, para pedir para ajudar na nossa experiência de oração, guiar a gente na nossa vida de oração, de intimidade com Deus, não é? Alguma observação? Pelo jeito, não. Então, nós fizemos esse primeiro momento aqui sobre a espiritualidade de Teresa de Jesus. Estava pensando em fazer o próximo momento amanhã, trocar algumas ideias de conselhos que era dado para essas moradas. E talvez para ajudar a gente a crescer mais nesse espírito de oração. Então nós poderíamos concluir a nossa noite com essas informações, pedindo a intercessão de Teresa de Jesus, de São José da Cruz, de Santa Teresinha, de Teresa dos Anjos e de Santa Elias, do profeta, para nos ajudar a crescer na nossa vida de oração, como dizia Teresa de Jesus, como a águia que voa até Deus. Pedido também que ela dê à igreja cada vez mais uma experiência profunda de intimidade com Deus, que a nossa paróquia possa crescer numa espiritualidade madura, fervorosa, autêntica, de comunhão com Deus, com a igreja. Nós saudamos a Virgem Maria nesse sentido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a todas
todas as pessoas que estão vendo no vídeo, na internet, que Deus abençoe, proteja e guarde, que também ajude a cada um de nós, que vocês estão nos ouvindo, a crescer nessa experiência com Deus e na intimidade com o Senhor. Para todos, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos.